Vamos à palavra de Deus então, que mais nos chama a atenção esta noite. Atos capítulo de número 6. Vamos tentar falar alguma coisa nesta noite. O versículo de número 4. Diz assim: nós, porém, permaneceremos na oração e no ministério da palavra. O porém foi por minha conta. Mas nós perseveraremos. Em quê? Na oração e no ministério da palavra. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um início de uma igreja. A grande probabilidade que do Pentecoste até o Atos, capítulo de número 6, passaram-se 12 anos. A igreja, ela vai crescendo, de forma que ela chega-se, no dia de Pentecoste, à cura de um paralítico ou de um coxo. A igreja chega-se a quase um número de 5.000 pessoas que se agregaram a ela. Na medida em que a igreja vai crescendo, os problemas também aumentam. E mediante esses problemas que surgem dentro da igreja, alguns se consideravam que estavam sendo esquecidos pela igreja. Daí então os apóstolos tomam a iniciativa e faz uma convocação. E nesta convocação eles decidem-se que deveria eleger homens para que lhe auxiliasse no ministério, que cuidasse da assistência social das viúvas, dos órfãos. E os apóstolos chegam a uma conclusão: e nós iremos dedicar em duas coisas, na oração e na palavra. Eu chamo isso de homens inteligentes. Eles percebem que não são capazes de fazer tudo sozinho. Eu admiro Moisés, mas critico Moisés também, porque o sogro dele, o Jetro, era mais inteligente do que Moisés. Moisés está diante de uma multidão e ele está querendo ser o pastor que canta o hino da harpa, abre a igreja, canta o hino da harpa, recolhe a oferta, ministra a palavra e depois ainda impetra a bênção apostólica. Tem pastor, irmãos, que gosta de fazer tudo sozinho, ou seja, ele não consegue ver talento em mais alguém. Ele acha que se ele dá oportunidade para alguém, alguém vai tomar o lugar dele. Ele acha que se alguém destacar na igreja, este alguém vai apagar o brilho que ele tem na igreja. Mas na verdade a obra de Deus não é assim. Aqui existe lugar para todo mundo. Na verdade quem levanta é Deus. Na verdade quem escolhe é Deus. Na verdade o dono da obra aqui é Ele. Levanta quem Ele quer, abate quem Ele quer, Ele exalta quem quer, Ele humilha quem quer. Na verdade Ele ainda é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Deixa eu perceber, estou sozinho aqui ou tem alguém comigo entendendo nesta noite? Então você pode ficar tranquilo. A porta que Deus abriu para você só cabe você. Se outro tentar passar, não dá certo. Porque a roupa de Davi é para Davi, roupa de Saul é para Saul, roupa de Saul não serve em Davi, espada de Saul não dá para Davi, escudo de Saul não dá para Davi. Deus esta noite vai descer uma veste, ela vai encaixar em você e vai dizer: é você que eu estou escolhendo, é você que eu estou elegendo, é você. Então eles percebem que está precisando de eleger algumas pessoas para lhe auxiliar. E eles decidem: nós nos dedicaremos na oração e na ministração da palavra. E diz ministério. Palavra é ministério. Se tem uma coisa, irmão, que me provoca ao extremo, é chamar itinerante de aventureiro. Aquele que cai de paraquedas, aproveitador. Eles não sabem o que é a vida de um ministro itinerante. Eles não sabem o que é encarar o inferno de frente a frente. Esta igreja que eu apresentei aqui, vários homens que estão viajando o Brasil, nós não estamos fazendo, não é turismo pelo Brasil.
Nós não estamos, não é passeando, como alguém está dizendo. Nós estamos desbravando o campo. Nós estamos levantando a espada do Espírito, dizendo e testemunhando aos quatro cantos do Brasil e do mundo: Jesus Cristo é o Senhor, e Ele está voltando. E Ele está voltando. Tem alguém comigo? Levante a tua Bíblia nesta noite, maneje a espada do Espírito e testifique que o teu Cristo está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Nós nos dedicaremos na oração e no ministério da palavra. Duas coisas interessantes. Talvez poderia dizer que são duas colunas que sustentam uma igreja. Alguém perguntou a um célebre pregador: o que é mais importante, a oração ou a exposição da palavra? Ou seria, qual das duas é mais importante? Na verdade, meus irmãos, deixa eu dizer para você, eu sempre digo por aí, é igual quando Pedro exorta a igreja e disse: crescei antes na graça e no conhecimento. Duas coisas importantes: oração e palavra. Graça, conhecimento. Oração produz graça, não é verdade? Palavra produz conhecimento. Tem muita igreja por aí, irmão, que a igreja saci pererê. Já viu falar isso? A igreja só tem uma perna só. Parece que só gente rodando para lá, rodopiando, igual o pastor Jander falou ontem. Mas a igreja que tem oração e tem palavra, ela tem equilíbrio, ela tem perna direita, ela tem pé esquerda, ela tem perna esquerda, ela tem a perna direita. Ela sabe em quem tem crido, ela sabe, ela conhece o seu Senhor, entende por que está aqui. Então a igreja precisa dedicar-se na oração, mas também na ministração da palavra. Quando nós observamos a palavra, às vezes eu fico pensando comigo assim: qual é o papel importante da Bíblia na igreja? Alguém chega a dizer por aí que a Bíblia é um livro comum, que se colocar ela numa estante, ela não é nada mais do que um livro a mais. Agora eu pergunto, então, se é um livro comum, se é um livro simples como demais, por que tiram eles da biblioteca? Por que está proibindo eles na livraria cultural? Por que está proibido eles na escola? Sabe por quê? Eles temem a Bíblia, eles conhecem o poder da Bíblia, eles conhecem a autoridade na Bíblia, eles conhecem quem está atrás das letras da Bíblia, eles conhecem quem inspirou a Bíblia. Satanás entende que a Bíblia é um livro perigoso. A palavra de Deus é a bomba que esmiuça o crânio de Satanás. Através da Bíblia, Satanás entende que ele está derrotado e que o Cristo desta igreja, ele rompeu os grilhões da morte e ele está vivo. E então, a palavra, qual é a origem da Bíblia? Irmãos, amigos, senhores e senhoras, a Bíblia ela não foi escrita ou produzida por vontade de homem algum. A Bíblia não foi escrita pela mente nervosa dos pentecostais. A Bíblia ela tem a sua origem em Deus. Quando eu começo a dizer isto acerca da origem da Bíblia, eu quero dizer para vocês que a Bíblia Sagrada não está fundamentada na capacidade humana. Eu vou repetir, a Bíblia não está fundamentada na capacidade humana. Este livro que você está com ele na mão aí, esse livro aí não é fundamentado na capacidade humana, não, senhores. O apóstolo Pedro disse isto na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. Ele diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e ela não foi produzida por vontade de homem algum. Escute. É aí que eu vejo a beleza da Bíblia. Você já imaginou se a Bíblia ela fosse produzida pela vontade de homem? Aí eu vou pegar em primeiro lugar Moisés. Quando você começa a ler a Bíblia acerca de Moisés, o que você vai ver? A história começa registrando assim, que Moisés era o menino mais formoso
Quem é que está escrevendo acerca dele? É ele mesmo, irmão. Está falando assim, eu era lindo quando eu nasci. Quando a mulher me viu lá no cestinho, ela viu eu sorrindo, ela pegou e disse, esse menino é mais. Mas claro, quem está escrevendo é Moisés, é ele mesmo. Mas aí Moisés continua escrevendo. E Moisés era o homem mais manso que havia sobre quem está escrevendo? Moisés. Mas deixa eu dizer para você, não foi escrito pela vontade dele. Porque a Bíblia também registra que ele matou um egípcio. A Bíblia também registra que ele pecou contra Deus. Deus falou para ele para falar a rocha, ele tocou. Moisés teve que escrever também que embora ele um homem que viu Deus a face, que Deus conversava com ele, mas diz a Bíblia que Deus também impediu que ele entrasse na terra. E Deus disse para ele, não me fale mais neste negócio. E ele foi impedido de entrar na terra. Eu pergunto, foi pela vontade de Moisés que escreveu isso? Não, é o Espírito de Deus que estava soprando. Isso aí não é a tua vontade. Tu não vai reescrever a história, porque sou eu que estou inspirando. Eu tenho que mostrar para todos que a minha palavra não oculta fracasso de ninguém. A Bíblia Sagrada, ela não foi produzida por vontade de homem algum. Por exemplo, irmão, você já imaginou se nós pegássemos alguma história, por exemplo, a história de Jonas. Jonas é um homem que recebe a mensagem de Deus. Quem escreve o livro de Jonas? É ele mesmo. Mas ele não omite que ele fugiu. Ele não omite que ele foi engolido por um grande peixe, dizer baleia, por um grande peixe. Ele não omite que ele desceu às profundezas mais baixas. Ele não omite que ele desejou que aquele povo fosse morto. Ele não omite tudo isso, sabe por quê? Porque não era produzida pela vontade dele. É Deus que estava soprando as escrituras. Os homens estavam inspirados, escrevendo. Às vezes diziam, eu não vou escrever, disse, mas escreve. Sou eu, Senhor, que estou soprando. Diga, escreve. Eita. Os estudiosos destacam duas características principais do processo da Bíblia. Primeira característica é a característica da revelação. Hebreus 1:1. Primeira manifestação da revelação. A gente perguntou assim, quem é que escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Eu não ouvi quem escreveu Gênesis. Moisés. Mas Moisés está depois de? Moisés viveu depois de Gênesis muitos anos, irmão. Como é que ele escreve? Isso é revelação. Ele não estava presente no fato, mas Deus sopra para ele e diz, escreve. Você já imaginou João do Apocalipse? Não estou entendendo nada, mas escreve a visão. Daniel, não estou entendendo, Senhor, mas escreve a visão, porque no tempo determinado ela há de cumprir. Você não está diante de um livro comum. Você está diante da sobrenatural palavra inspirada, soprada pelo Deus eterno. Segunda característica da Bíblia é inspiração. Inspirados. Essa palavra inspiração significa como sopro. Deus soprou na mente deles. Até hoje o Espírito Santo ainda continua fazendo assim com a gente, irmão. A revelação não parou do cânon sagrado, sim. Mas o Espírito Santo ainda continua comunicando verdades eternas conosco. Tem hora, pregadores, que a gente está parado assim, o Espírito Santo vem como um vento assim, ó, assopra algo na mente da gente, que a gente fica assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda revela, o Espírito Santo ainda atua no meio da igreja. Deixa eu entender e perceber esta noite, tem alguém sentindo a presença dele aqui? Agora a Bíblia, como um livro, ela tem a sua composição. Ela é composta de Antigo e Novo Testamento. No Antigo tem 39 livros.
No Novo Testamento tem? Eu não ouvi. E eu achei uma palavra muito importante do Jean de ontem. Dizer que tem igreja por aí, meu irmão, que você mostrar uma revista escola dominical para eles vazam. Não é? É igual mostrar para o preguiçoso o quê? A enxada uma carteira de trabalho. E fica possesso. Antigo e Novo Testamento. Não vou descrever isso para nós ganharmos tempo. Agora a minha pergunta é: por que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Por quê? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você já parou para pensar por que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é um livro comum, você pega assim, ó. Agora a minha pergunta, ela se resume assim: se ela é um livro comum, por que ela é o livro mais temido, mais perseguido e mais odiado do mundo? Mais perseguido, mais odiado e mais temido do mundo. O comunismo não gosta da Bíblia, porque a democracia vem através do conhecimento da Bíblia, se implanta a democracia. E conhecereis a verdade. A democracia nos dois âmbitos. Do lado espiritual. É por isso que Satanás está querendo abafar o conhecimento e a revelação da palavra dentro da igreja. Ele quer que nós venhamos para a igreja, mas nos mantemos cativos, porque a ausência da palavra na igreja se torna um povo igrejado, mas cativo. Mas a palavra de Deus ainda liberta através do seu conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Sereis livre. Essa é a diferença da Bíblia. É por isso que o inimigo teme a Bíblia. É por isso que eles querem destruir e acabar com os exemplares bíblicos da terra. Mas eu tenho uma notícia: pode tentar, pode fazer de tudo para destruir. A Bíblia no seu original é o livro mais copiado do mundo. Mas deixa eu dizer, mesmo se eles conseguirem destruir os últimos pergaminhos que existem na terra acerca da Bíblia, mas o salmista diz que para sempre, ó Senhor, a tua lei e o teu livro estás no céu. Ou seja, pode destruir na terra, mas o céu ainda tem um exemplar. Não, você não está entendendo. A Bíblia tem a sua origem divina. A Bíblia tem a sua origem no céu. E Deus assoprou até os seres humanos para que eles alcançassem a liberdade e a vitória para sempre. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar. É por isso que os homens temem a Bíblia. Há poucos dias atrás, nós ouvimos a esposa do pastor Vilmar dando um testemunho aqui acerca da Bíblia. Camarada muçulmano odiava a Bíblia. O que ele fazia? Usava as páginas da Bíblia, levava para o banheiro e usava como papel higiênico. Disse: vou consumir, vou destruir a Bíblia. Mas um dia, quando ele estava lá, ele pega uma parte da Bíblia que seria usada após fazer a sua necessidade, e quando ele pega aquela página da Bíblia, ele disse: vou ler o que está escrito. Sabe o que ele leu, David? Estava em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As cadeias do inferno caiu. Pastor Adriano, ele se converteu e é pastor missionário na África, ganhou alma para Jesus. Quem pode levantar sua mão e dizer: a palavra ainda, ela é poderosa, ela...
A maior ameaça para o mundo das trevas, para o mundo espiritual, é a Bíblia, a palavra de Deus. Os homens podem passar, os reinos podem passar, a glória humana pode passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, para sempre. Não vai cair nenhum jota, nenhum tio desta palavra que ela não se cumpra. Queira Satanás ou não, ela vai cumprir. Queira os demônios ou não, ela vai cumprir. Queira os incrédulos ou não, ela vai se cumprir. Queira o ateu ou não, ela vai se cumprir. Queira o comunismo ou não, as cortinas vão cair. O reino de Deus quebrará as fronteiras e estou sentindo Deus aqui. Por que a Bíblia é odiada? A Bíblia, em sua mensagem, ela tem transformado o mundo. Vou repetir. A Bíblia, em sua mensagem, ela tem transformado o mundo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Pastor Adriano, se não fosse a mensagem da Bíblia, aonde nós estaríamos esta noite? Oh meu Deus. Oh Elaine, isso que ouva. Se não fosse a mensagem da Bíblia, onde nós estaríamos esta noite? Eu me lembro aquele menino lá no mato, lá no Alto Figueira, na roça. Todo mundo diz isso aí não tem futuro. Mas um dia eu ouvi a mensagem cristalina. Eu vi um homem pregando, esmurrava a parede e dizia: pastor Itemar, Cristo morreu por você, moço. Eu me rendi aos pés de Jesus. Jesus me fez um pregador da sua palavra. É a mensagem do Evangelho. Ela tem transformado o mundo. Eu quero perguntar aqui, pastor Francis, quem esta noite foi alcançado pelo Evangelho e a sua vida foi transformada? Dê um brado de vitória esta noite para estremecer a estrutura desta casa e o inferno entenda. Eu estou sentindo Deus aqui. Você foi alcançado pelo poder. Ei, Fidelis, se não fosse o poder da palavra, onde tu estaria? Ei, Paiva, ei, Franz, ei, pastor Itema, ei, David, o Evangelho veio, me abraçou, e eu estou livre. Eu estou livre. Quem está livre aqui esta noite? Quem está livre? Quem? Quem detém o poder desta palavra? Quem? Mas a Bíblia Sagrada também, meus irmãos, ela é tão poderosa que ela transforma o ser humano de uma tal maneira que eles estão dispostos a morrer por este livro. Os ateus não entendem isto. Os comunistas não entendem isto. Socialista não entende isto. Que poder que tem este livro, que leva as pessoas a se tornarem tão fanáticos que eles não temem a morte. Sabe por que eles conhecem através deste livro que a morte não é o seu fim, ela é um passaporte para a eternidade. Eu aprendi com o pastor Arlindo Teodoro que a morte antes de Cristo era um cavalo selvagem, mas Jesus veio, dominou a morte, colocou freio nela e sela e disse: agora quando os meus filhos morrer, eles vão montar em você, vai te explorar e vai dizer: me leva para o paraíso, porque tem um Cristo me esperando. Me leva para... Ei, crente verdadeiro não teme a morte. A morte é o triunfo para sempre. Tragada foi a morte pela vitória, pela vitória, pela... Quem é que nunca ouviu falar de Policarpo? Século I,
Um homem com 84 anos de idade, por causa da sua fé. Chamaram ele para retratar-se, porque senão ele seria queimado vivo numa fogueira. Mas antes, deram para ele a última oportunidade. O mensageiro foi para ele e disse: Policarpo, tu está vendo aquela fogueira lá? Estou vendo. Estamos te dando a última oportunidade. Se retrate, negue a sua fé, e tu não serás queimado naquela fogueira. Policarpo olhou para eles, deu uma olhadinha para cima e disse: há 84 anos que eu sirvo ao meu rei. Ele nunca me decepcionou, eu nunca irei decepcioná-lo. Diz que Policarpo, pastor Adriano, ele soltou-se da mão daqueles homens, foi caminhando em direção à fogueira, e ele gritava: acenda fogo depressa, acenda fogo depressa, porque já estou com vontade de ver o meu rei na sua glória. Diz que eles ataram fogo, Policarpo não foi consumido, parece que ele subiu num redemoinho no meio do fogo. O Marte deu o último seu suspiro, mas caiu nos braços de Cristo. Oh glória! Ah, que livro poderoso é este! Que livro é este? Que poder é este? Irmãos, alguém já falou para mim assim: rapaz, eu tenho medo de vocês. Por quê? Rapaz, parece que quando vocês pregam na Bíblia no microfone, parece que quando vocês vão pregar, parece que vocês se transformam, rapaz. Parece que tem um negócio, parece que vocês agigantam assim, está sozinho conversando com a gente, parece que está mansinho, silencioso, mas parece que quando pega o microfone assim, parece que não sei o que é, não sabe não, vindo o poder do Espírito do Senhor sobre ti, tu serás transformado no outro. Isso aqui não é nós não, isso aqui é a graça dele, isso aqui é poder dele, isso aqui não é profissionalismo, é a unção dele, a chamada, aquele que chama, ele capacita. Que livro é este? Que coloca dentro de nossos corações que, se for preciso, darei a minha vida, mas não negarei. Estamos precisando de mais crentes convictos desse jeito. Sopra, Senhor, sobre nós as Escrituras esta noite. Estou sentindo um temor de Deus aqui, irmão. Porque às vezes a gente está negando a Jesus por uma simples coisa. A nossa fé está tão fraca que nós estamos decepcionando o nosso Cristo diante de negócios tão banais. Estamos nos curvando diante de uma proposta. Oh Espírito de Deus, oh Demanchuribiaia. Talvez está precisando acender de novo no nosso coração uma paixão. Se tivermos que enfrentar a fornalha, enfrentaremos. Se tivermos que enfrentar o Coliseu, enfrentaremos, mas não nos curvaremos. Se tiver que enfrentar os sistemas, enfrentaremos de cabeça levantada, mas não nos renunciaremos à nossa fé. A Bíblia Sagrada é o livro que contém uma mensagem transformadora de liberdade. Irmãos, a Bíblia é o único livro quem tem libertado multidões através dos seus ensinamentos. Você está livre esta noite por causa da palavra. Você não é escravo mais do diabo por causa da palavra. Satanás não reina na tua casa, nem na tua família, porque a verdade de Deus chegou lá dentro da tua casa, e você pode levantar a tua mão e cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre da cocaína, livre do vício, livre da prostituição, livre da bebedice, livre, você está livre.
Aí eu entendo por que o diabo está querendo impedir, irmãos, que nós expomos as Escrituras. Você sabia que após a lei sendo assinada, a liberdade dos escravos, mas depois de muitos anos ainda tinha pessoas escravas ainda? Sabe por quê, pastor Francis? Eles não tinham conhecimento da sua liberdade. Mas um dia chegou um mensageiro e disse: não, eu sou escravo. Não, rapaz, a lei já foi assinada, você é livre. Você está livre. O que é? Você está livre, você não é escravo mais. Uma lei foi assinada e você não deve mais nada a ninguém. Você está livre. Eu venho dizer para pessoas aqui esta noite: Jesus foi lá na cruz do Calvário, pegou a cédula que era contra nós na sua ordenança, Ele riscou, rasgou ela e cravou ela na cruz e disse: está perdoada a tua dívida, tu estás livre, tu estás livre. Quem está livre aqui esta noite, dê um aceno, levante a tua mão: livre, estou livre, estou livre. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. O que me preocupa, irmãos, o que me preocupa é que eu li na Bíblia Sagrada, isso ardeu no meu coração esses dias. 2 Reis, capítulo 22 e o capítulo 23. O nome de um homem era Josias. Se você tiver com a sua Bíblia, capítulo 22 e 23. Josias foi um dos últimos reis justos de Judá. A história diz que Josias foi o rei mais justo e devoto a Deus registrado no Antigo Testamento. Mas pastor Adriano não tinha nada para ser justo. Ele não teve exemplo de família. O pai dele foi um pagão. Pensa num homem terrível. Mas quando Deus olha para ele, disse: Josias, filho de Davi. Não importa da linhagem de onde você veio, Deus vai te incluir através da sua aceitação numa linhagem justa de ser filho de Davi. Filho, esse aqui é filho de Davi. Mas entenda uma coisa, irmãos. Josias não conheceu o seu bisavô, que foi um rei piedoso também. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele, capítulo 22, 23, eu quero que você leia na sua casa detalhado, porque nosso horário já está vencendo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Isso mexeu comigo. Porque ele viu que o templo estava sendo abandonado. E diz a Bíblia Sagrada que ele inicia-se uma reparação do templo. Contrata pessoas para trabalhar no templo. E quando eles vão fazendo os reparos no templo, limpeza do templo, diz a Bíblia Sagrada, escute, que dentro do templo tinha um livro perdido. E o livro perdido foi achado. Esse livro perdido era uma parte das escrituras que estava perdido dentro do templo. A história diz que essa parte do livro que foi encontrada dentro do templo na época do rei Josias era o livro de Deuteronômio. Diz a Bíblia Sagrada que quando Ilquias trouxe o livro, ele pediu que lesse o que estava escrito naquele livro. Mas entenda uma coisa, se você pegar a história, você vai ver. Eu gostaria que você examinasse na sua casa.
O que a ausência do livro, da leitura do livro, trouxe para casa ou para Israel, para Judá? Diz que eles começaram até a sacrificar os seus filhos. Desde eles pecaram tanto contra o Senhor, que até dentro da casa do Senhor, eles colocaram e levantaram altares aos deuses estranhos. Um lugar que era santo, eles estavam profanando. Diz a Bíblia Sagrada que existiam jovens rebeldes dentro do templo que prostituíam dentro da casa do Senhor. A ausência do templo nos leva a transgredir mandamentos que se tornam uma prática tão rotineira que se torna comum na nossa vida. É por isso que o diabo está querendo banir as Bíblias e as pregações expositivas das Sagradas Escrituras de nossas igrejas. Estão querendo fazer de nossos púlpitos shows. Está querendo fazer de nossas igrejas boates evangélicas. Estão querendo fazer dos nossos púlpitos, de nossas igrejas, lugares de comédia. Isso aqui não é palco de show. Isso aqui não é lugar de entretenimento. Isso aqui não é lugar para massagear ego ou passar a mão sobre o pecado de alguém e acobertá-lo. Este lugar aqui é um lugar de confronto. A palavra é comparada como espada. Ela agride, ela fere, ela ataca, mas tem uma coisa: ela restaura, ela cura, ela sara, ela eleva, ela engrandece, ela justifica, ela perdoa, ela transforma, ela Josias acha o livro. Escute, irmão. Nós devemos tomar cuidado para não perder o livro. Porque quando a gente perde o livro, irmãos, a gente começa a praticar coisas que é abominável aos olhos do Senhor, mas como se fosse normal. A ausência do livro afasta de nós o temor. A igreja se torna um centro turístico. A igreja se torna um ponto de encontro. Parece um lugar de diversão, pastor Paiva. Não é ver amigo, não, aqui não é lugar disso. Você veio aqui é para adorar. Você veio aqui para reverenciar, como o pastor Jânio pregou ontem, aquele que está sentado num alto e sublime trono. As vestes dele estão enchendo toda esta casa, e existe somente uma adoração aqui a ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é quem? O Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então isso faz eu tremer. Os jovens estão rebeldes. A casa de Deus se tornou uma casa de prostituição. Irmão, isso não é diferente dos nossos dias, irmãos. Ei, Xerei Lamaia. Deve estar me ouvindo em Pocrane. Pastor Miguel me contou uma experiência um dia. Uma irmã estava no hospital morrendo de câncer. Foi levar ceia para ela. O pastor Itamar deu pão para ela, ela comeu o pão. E disse para ela: minha irmã, disse: pastor, estou nos últimos momentos. Diz ele que pegou o cálice e disse: mas aqui eu sei, representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Isso aqui não é piada, irmão, isso aqui não é comédia. Pastor Miguel disse para mim que quando ele olhou assim, irmãos, aquele vinho se transformou, pastor dele, literalmente no sangue. Aquela mulher que estava morrendo, quando ela ingeriu, tomou aquilo, irmão, desceu
Diz ele que naquele momento o sangue foi voltando no corpo dela, o rosto dela foi brilhando, ela foi se renovando. Ela disse: pastor, senti gosto de sangue na minha boca, tem algo diferente acontecendo. Sabe o que aconteceu? Ela saltou da cama e falou em língua e começou a dizer: Jesus me curou agora, eu estou livre. O que é isso? É o poder da palavra. Quem conhece o livro sai. Oh meu Deus, faça alguma coisa. Temos que chegar neste lugar tremendo, com temor e tremor, porque um Deus santo está na casa. Ele achou um livro, estava perdido dentro da casa. Irmão, tem muita gente que já perdeu o livro dentro da casa. Escute só para nós aqui, eu tenho certeza que vieram aqui só os que querem adorar mesmo, sabe disso? Minha esposa foi visitar uma igreja esses dias, não é aqui, graças a Deus. Vou até virar as costas para vocês. Mas pastor Itemar, na hora do culto, pastor Itemar, minha esposa olhou para a irmãzinha, ela estava com o celular na mão, estava pirateando, comprando na Shopee, estava comprando na Shein. Jesus tem misericórdia. Está perdendo o livro dentro da casa. Tem gente que está na internet postando foto, conversando. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, esse lugar aqui é santo, meu filho. Não perde o livro dentro da casa. Não seja profano. Tem uma santidade de Deus aqui. A palavra de Deus. Ele pediu para ler o livro, pastor Adriano. Enquanto o outro, quando ele viu o livro, ele corta o livro com canivete e joga no fogo. O que vai definir o seu futuro é o seu comportamento diante do livro. Para um, Deus disse: abre a tua boca e come o rolo. Você não entendeu? Abre a boca e come o rolo. Abre a boca e aleluia, saboreia o livro. A palavra de Deus está sendo pão para nós esta noite. A palavra de Deus está nos alimentando. Deus está dizendo: coma e beba muito, porque muito longa é a tua caminhada. Tem deserto pela frente, tem gigante, tem tempestade. Mas se você alimentar aqui, caminha 40 dias e 40 noites e sobrevive, 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 sobrevive. Às vezes a gente vê alguma propaganda por aí, daqueles filmes que parece aqueles mexicanos tocando, e tem um desenho animado que tem um cara caminhando no sol escaldante no deserto, e os urubus estão lá tocando violão e dizendo: vou te comer amanhã. Não é assim? Não, amanhã você morre. Irmão, o diabo vai ficar babando, vai ficar banguelo, já está banguelo, porque Jesus já arrancou a presa dele e quebrou os dentes dele lá na cruz do Calvário. Se ele é leão, leão lá fabricado em Porto Estrói, lá no Paraguai, lá na China, porque Jesus já tosquiou ele na cruz do Calvário. A juba dele ele já perdeu, Jesus já pisou no pescoço dele. Vai ficar babando e escumando a boca, mas você vai cruzar o mais tenso e prolongado deserto e vai dizer: eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Porque por causa do poder da palavra, o poder. Ele pede para ler o livro. Quando ele lê o livro, sabe o que ele faz em primeiro lugar? Estou falando de um rei. Quando ele ouve, pai, o livro, o que nele está escrito, ele rasga suas vestes. E ele se lança no chão e diz: pecamos contra o Senhor nosso Deus. Oh Deus, o livro não pode ser perdido, irmão. Talvez está faltando muito choro em nós por causa da ausência do livro.
Talvez você está aqui esta noite e não chegou à conclusão de quem é você. Pobre pecador. Ele não condena e não fala dos seus pais, mas disse: pecamos. Agora nós temos que fazer alguma coisa. Aí ele começa a fazer algumas coisas. Eu não vou falar sobre isso detalhadamente, você lê na sua casa. Mas aí eu vou continuar dizendo e exortando esta noite. A igreja, irmãos, não precisa ir além daquilo que está escrito. Pregadores não inventam moda, não. A igreja não precisa inventar esse negócio de sal grosso, amuleto, vassoura ungida, creme dental ungido, chiqueiro de porco para consagrar. Tá fora. A igreja pode ser moderna, mas não pode ser mundana. Vou repetir: a igreja pode ser moderna, mas não pode ser mundana. Vou repetir: a igreja pode ser moderna, mas não pode ser mundana. A igreja pode ser moderna, mas não pode ser mundana. Mundanismo aqui não é a santificação sem igual. Ninguém verá o Senhor. Quando eu começo a pensar em algumas coisas, a gente, irmãos, a gente tem há muitos anos que eu prego. Minha esposa conhece, vai para 32 anos de casado. Vivemos altos e baixos, tudo que tem intempérie, você pode pensar. Talvez ela é igual a esposa do Billy Graham, nunca pensou de separar de mim, mas tentou me matar várias vezes. Ou pensou, né? Um dia eles perguntaram à esposa de Billy Graham: você já pensou em abandonar ou separar, divorciar do Billy Graham? Eu disse: não, mas matá-lo muitas vezes eu pensei. É assim, né? Só pensa, mas não faz, né? A gente, irmãos, tem os altos e baixos da vida. Mas escute uma coisa. Você não precisa tentar ajudar a Deus. Nós não precisamos tentar dar uma mãozinha para tentar ajudar a Deus, igual Abraão fez. Na verdade foi a sua esposa. Arruma uma garra para ele. Não precisa disso não, irmão. Escute uma coisa. Eu vi um irmão falar uma frase, eu não sei se ele está aqui. Ele falou uma frase, deixa eu ver aqui. Não estou vendo ele aqui. Ele passou na sorveteria ontem, ele falou uma frase assim, que me chamou a atenção. Ele disse assim: não está faltando não é água, está faltando é sede. Peguei para mim, irmão. Escute uma coisa. A palavra, irmãos, é autossuficiente para matar a nossa sede. E ela tem a resposta para todas as nossas perguntas e indagações do coração. Mas o problema nosso é que nós estamos querendo ajudar a Deus. Jeremias 2,13: por quantos dois males cometeu o meu povo? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas. E cavaram para si cisternas, rotas que não retém, que não guarda água. Qual é o significado das cisternas, rotas? Eram cisternas rachadas, que não guardavam água e não mantinham a água que dentro dela estava limpa. Deus está dizendo: a gente tem que tomar cuidado, irmão. Porque tem hora que a gente deixa de jejuar e deixa de orar e ler a palavra. A gente fica querendo arrumar meios. Aqui o que funciona não é manipulação de consciência. E nem atingir o ser emocional para que você saia daqui voando. Não, meu irmão. Nós não vamos cavar cisternas aqui rotas. Deixa eu dizer para você, a fonte de Deus ainda não secou. Pode estar faltando é fé.
pode estar faltando é sede, mas a água ainda continua jorrando, a água ainda continua fluindo, a água ainda continua brotando da fonte em grande escala. Quem tem sede diz: venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz a palavra, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ei, não é cisterna rota de Deus. E eu vou terminando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós temos que parar, irmãos, de ficar cavando poços de águas rotas dentro de nossas igrejas. Púlpito de nossas igrejas não é lugar de filosofia, a não ser da palavra. Nós temos homens com a cabeça cheia de filosofia, mas vazia da palavra. O mundo está precisando não é de filosofia, o mundo está precisando é da palavra de Deus. Não, vou repetir, o mundo está precisando é da palavra de Deus. O púlpito não é lugar de piada. Tem gente fazendo cada piadinha no púlpito da igreja, irmão. Pelo amor de Deus. Obreiros, pregadores, isso aqui não é lugar de piada. Nós estamos diante de uma verdade séria esta noite. Púlpito não é lugar de comédia. O que tem de palhaço em púlpito de igreja não é brincadeira. Oh Deus, cobre-nos com teu sangue. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, que pregues a palavra intes a tempo e fora de tempo. Jesus vai caminhando com os discípulos de Emaús. Diz a Bíblia Sagrada que começou a expor para ele as Escrituras, desde os profetas, os salmos. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele terminou o versículo 32 de Lucas 24, e uns disseram um para o outro: porventura não ardia os nossos corações quando ele falava conosco? Coração que não arde através da exposição da palavra está com problema. Coração que não arde pelo poder das Escrituras, ele está precisando de uma reforma do carpinteiro de Nazaré, o cardiologista divino Espírito Santo. Ele está precisando de uma renovação de Deus. Mas eu estou entendendo que ele está trabalhando aqui dentro desta casa esta noite. Tem coração que está ardendo pelo... Eu quero pedir você para colocar de pé, por gentileza. Escute. Abre a sua boca e expõe as Escrituras. Abre a tua boca e fale a palavra. É fácil conhecer um crente, irmãos, renovado. É uma coisa que ninguém entende, é coisa de maluco. Eu fui para casa um dia desse, e eu fui para casa rindo. É por isso que eles falam que crente é doido mesmo. O David estava na sorveteria, lá nós conversamos um ciclo, falamos línguas estranhas, só que quase profetizamos. Não é, David? Irmão, crente é doido demais, irmão. Mas é porque o coração está cheio das Escrituras. É fácil você conhecer um crente que tem livro. É fácil você conhecer um crente que tem as Escrituras. Você conversa com ele, pai, vai 1 hora, só tem bênção, só tem milagre, só tem testemunho para contar, só tem Escritura, só tem verdade, só tem testemunho. Sabe por quê? Jesus está reinando através das Escrituras na vida dele. Deixa as Escrituras florescer na tua vida esta noite. Pedro vai na casa de Cornélio. Diz a Bíblia que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele abriu a boca. A gente fala assim, ele abriu a boca
E diz a Bíblia Sagrada que ele disse esta palavra: vós bem sabeis que veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Ao versículo 38, capítulo 10. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Olha a primeira palavra que vai falando para o homem. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha das coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em toda Jerusalém, o qual mataram pendurando ele no madeiro, mas a este Deus o fez ressuscitar ao terceiro dia. E diz assim: ele manifesta não somente a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara, e nós o conhecemos, comemos com ele, bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele foi assunto ao céu, e ele está à direita. Escute. E ele nos mandou pregar, e nós somos testemunhas. Versículo 44, e dizendo ainda Pedro esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Pregue a palavra, anuncia. Quem tem Bíblia aí, pegue a sua Bíblia por gentileza. Pregue a palavra. Diga comigo: eu amo a Bíblia. O Espírito de Deus. Eu venho esta noite conscientizar a vocês da verdade das Sagradas Escrituras. Nunca vai além daquilo que está escrito. Não aumente, nem a Bíblia por si mesma, ela é autossuficiente. Eu sinto aqui o poder das Escrituras, e nós vamos ocupar em duas coisas: na oração e no ministério da palavra. Eu decido, meus irmãos, a ter uma vida mais de oração e uma vida mais de leitura da palavra. Eu me jogo no altar esta noite, que os meus dias sejam consumidos diante de Deus, que não vivo nada mais além do que viver para Deus e servi-lo. Deus está procurando pessoas comprometidas com Ele. Eu quero orar com pessoas, irmãos, esta noite, todas as noites que vai ser uma noite de renovo. Deus vai ter uma mensagem para cada um de nós, todas as noites. E a minha pergunta esta noite é: quem se compromete esta noite com uma palavra, dizendo: Deus, eu vou dedicar mais na oração e na leitura da palavra, eu vou dedicar mais tempo, separar mais momentos para meditar na tua lei, na tua palavra. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Eu quero convidar você que vai sair do seu lugar, vai dizer: pastor, eu preciso melhorar. Estou precisando dedicar mais e mais a minha vida, porque estou entendendo que Deus tem coisas mais sublimes para mim. Eu quero orar por você que está sentindo Deus falar na tua alma e no teu coração, dizendo: eu preciso de Deus. Eu preciso me jogar mais diante de Deus, porque eu entendi através das Escrituras o que Deus pode fazer. Como as Escrituras é poderosa. Orimalamai Teremonde Calanturibicaia. Eu oriento aos pregadores: se firme na palavra. Reinos passam e mudam, mas a palavra permanece. O Espírito de Deus tem como base da tua casa a palavra de Deus. Estou com muito temor dentro da minha alma nesta noite.
Satanás jamais irá abalar a vida espiritual, a estrutura de uma casa que tem como alicerce a palavra de Deus. O Espírito Santo sopra sobre nós esta noite. Oh meu Deus do céu, Oreceremou calamaia, Eremou ababacalamaia. Feche os seus olhos. O Senhor está colocando diante de nós um novo tempo. Ele está querendo nos transportar para o mundo das experiências e das coisas novas. Ele está estendendo a sua mão e diz: pegue aqui na minha mão e entre no rio. Segue o Senhor e comece a entrar dentro do rio. Oremalamaia, chouramaia. As visões de Deus e as revelações estão vindo. As manifestações poderosas de Deus estão fluindo esta noite. As riquezas de Deus estão sendo reveladas e derramadas diante de nós esta noite. Oh Espírito de Deus, eu expus a Tua palavra esta noite. Eu creio piamente no poder das Escrituras, Senhor. Ela é a palavra que sara, ela é a palavra que vivifica, ela é a palavra que redime, ela é a palavra que sustenta, ela é a palavra que alimenta, ela é a palavra que é o pão, ela é a palavra que é o guia, ela é a palavra que reluz, ela é a palavra que conduz, ela é a palavra que ilumina, ela é a palavra... Derrama Teu Espírito sobre nós agora. Sopra a Tua unção sobre os Teus filhos nesta noite. Eu estou vendo, Pai, o Senhor tomando a mão de alguém esta noite, levando ele para o mundo da experiência contigo, trazendo a eles revelações e coisas maravilhosas agora. Traz cura, traz manifestação, traz poder, traz renovação ao nosso meio esta noite. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, bem-vindo a este lugar, bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Esta casa é tua. Em nome de Jesus. Será que você poderia cumprimentar a pessoa do mesmo sexo que estivesse perto de você com um abraço e dissesse para ele, e ele para ele, dizendo assim: nós temos que ser cheios do Espírito Santo e baseado na Escritura até a vinda de Jesus. Diga para alguém: nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ser cheios do Espírito Santo até a vinda de Jesus. Então receba esta renovação, receba esta graça, receba esta... oh meu Deus do céu, o que eu estou vendo aqui? Seja cheio do Espírito Santo aí aonde você